Há muitas coisas na Bíblia que são totalmente distorcidas por, infelizmente, falta de discernimento de muitos. Porque quando nós olhamos para a história de Jacó, a transformação, porque Deus transformou aqui, Deus transformou ele de Jacó para Israel. Mas não começa aqui a transformação na vida dele. A transformação de Jacó começa no momento que Esaú, ele menospreza a bênção de Deus, a primogenitura. Tem pessoas que falam assim, mas pastor, Jacó era enganador. Eu aprendi que Jacó enganou a Esaú. Não, Jacó não enganou a Esaú. Se você falar isso para mim, que estou vendo o que está escrito, isso não existe. Se você voltar alguns capítulos lá em Gênesis 25, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Jacó ele não enganou Esaú. Jacó ele comprou. O erro foi de quem vendeu. Quem vendeu a primogenitura foi quem? Esaú. Era direito dele. E ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Mas por quê, pastor, que Esaú vendeu? Porque Esaú, ele menosprezava a bênção da primogenitura. Ele desprezou. Já Jacó, pelo fato daquilo ser prioridade, porque a bênção da primogenitura era a bênção de Deus. Então, nesse momento, ele conquista aquilo que ele lutou desde o seu nascimento para ter, que era a bênção de quem? A bênção de Deus. Por isso que Jacó, ele vendeu por um prato de lentilha. Ele comprou, melhor dizendo, pelo um prato de lentilha a primogenitura. Pela prioridade que Deus era para ele. Porque você olha na Bíblia, olhe o fim da história de Jacó e olhe o fim da história de Esaú. Jacó, um homem que aos olhos humanos, fugido, sem nada no meio do mundo, vai até o seu tio Labão para se esconder do seu irmão, e ali ele começa a reconstruir a sua vida. Aí quando ele volta, ele sai fugido da casa do seu tio Labão, aqui no Val de Jaboque, ele alcança a transformação de vida. Porque em todos os momentos, Deus para Jacó era prioridade. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O problema é que há pessoas que não têm feito como Jacó. Ela tem feito como Esaú. Ela tem trocado a bênção que Deus tem para a vida dela, e não a bênção maior do que ele. Por isso que Jacó diz: eis que eu vi Deus face a face. Por isso que aquele lugar chamou Peniel, o lugar que ele viu Deus face a face, e lutou com Deus. Por quê, pastor? O que quer dizer que ele lutou com Deus? Quer dizer que ele perseverou na sua fé, a madrugada inteira. Será se Jacó não estava cansado? Será se quando o anjo vai e toca na coxa de Jacó, será se ele não sentiu dor? Entenda que para nós alcançarmos a mudança de vida, a mudança na vida espiritual, a mudança na família, a mudança na saúde, no casamento, em qualquer área da sua vida, é necessário que você esteja disposto a pagar o preço pela mudança na sua vida. E tem pessoas que ela está tão acomodada
seja espiritualmente falando. É aquela pessoa que espiritualmente falando, a vida dela não muda, ela não prospera financeiramente falando, porque a prosperidade da vida espiritual é quando você cresce com Deus, quando a sua fé desenvolve, quando a sua comunhão com Deus desenvolve. Então é automático, vai vir a mudança. Há pessoas que infelizmente elas estão acomodadas na fé. Por isso que Deus não pode fazer a mudança que Ele tem para fazer. Porque eu pergunto a você, de quem dependeu a mudança na vida de Jacó? Mudou por quê? Por que que Deus mudou o nome dele? Por que que Deus mudou a história de Jacó? Por quê? Porque ele perseverou. Ele lutou. Mas pastor, Deus vai fazer. Eu vou esperar aqui acontecer, porque vai acontecer. Aí entra ano, sai ano. A família não muda, a vida espiritual não desenvolve, o casamento não muda, a saúde não é restaurada. É ou não é? Hein, pessoal? Por quê, pastor? Porque nós estamos acabando mais um ano. E há muitas pessoas que não se levantam para lutar. Quando você vem domingo pela manhã, você está se levantando para lutar. Lutar contra o mal que destrói a tua família, porque eu não acredito que Deus destrua. Então não tem outro que destrói famílias. Com vícios, com contendas, com intrigas. É ou não é? Com depressão. Hoje o que você vê de pessoas depressivas, pessoas sendo vítimas de uma crise de ansiedade, a doença do século é a depressão, é a opressão do inferno. Mas pastor, por que que não muda? Porque a pessoa não decide. O mundo não está assim porque Deus mudou. O mundo não está assim porque Deus envelheceu. Por que que está nessa condição? Por quê? Porque o homem, ele não quer pagar o preço. Hoje o ser humano, ele quer a mudança de vida, quer ou não quer? Hein, pessoal? Ele quer ser curado, ele quer a transformação, ele quer o Espírito Santo, ele quer a salvação. Mas o que que nós temos feito para isso? Qual o preço que a pessoa tem pago para isso? Porque é aquela pessoa que quer seguir Jesus, mas ela não quer pagar o preço de seguir Jesus. Porque seguir Jesus tem um preço. O preço de ser abandonado, o preço de ser desprezado, o preço de ser humilhado como Cristo foi. Então tem um preço. Uma vida solitária, uma vida que você vai desagradar a muitos para agradar a quem? Porque se você querer agradar a todos, você vai desagradar a Deus. Aí você tem que escolher quem você agrada. Se a Deus ou ao filho, se a Deus ou ao marido, se a Deus ou a família, se a Deus ou os amigos. Você escolhe. E uma coisa que Jacó teve coragem de fazer foi isso. Ele não esperou por ninguém. Ele priorizou tanto a bênção da primogenitura, ele priorizou tanto a Deus, que ele não mediu consequência, se ele ia fugir sem nada, se iam querer matar ele como Esaú queria matar ele não pensou em nada, ele pensou em priorizar a quem? A Deus. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque a bênção da primogenitura naquela época, ela vinha acompanhada da herança da família. Só que herança Jacó herdou do pai? Qual foi a herança que Jacó herdou de Isaac? Qual foi, pessoal? Se ele saiu fugido? Isso mostra claramente que a prioridade de Jacó era a bênção de quem? De Deus. E assim tem que ser na nossa vida. Todo santo dia, nós temos que ter isso dentro de nós. Estarmos dispostos a pagar o preço pela mudança. Pastor, por que a minha vida não mudou ainda? Você tem que se perguntar quem? Pastor, por que isso não aconteceu ainda? Olhe para si. Veja
se de fato você está pagando um preço pela mudança. Porque há um preço. Todos nós pagamos um preço. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, e isso é com todo mundo, aqueles amigos que você pensa ter, o que é que eles fazem? Eles vão sumir. Por quê, pastor? Porque é o preço que você tem que pagar. A família que agora aplaude você porque você está lá na porta de um bar bebendo, você está lá fazendo a farra, você está lá junto com ele. Quando você sai, aí você não presta. É verdade ou não é? Aí é o crente, aí é isso, como é que pode, como é que não pode? Aí você vira inimigo. Assim em todos os lugares. Tem pessoas que ela chega na igreja com a vida destruída. Com a vida destruída. E na hora da repreensão, na hora da exortação, só porque melhorou, ela não aceita. Aí o que é que ela faz? Ela vai sair. Não se preocupe com isso. É necessário a mudança. Então, pelo fato da pessoa sair, aí você vira o pastor que nunca fez mal a ela, vira inimigo. Tem pessoas que Deus, pelo fato dela ter saído de dentro de uma igreja, Deus para ela virou o quê? Inimigo. Ela não quer nem ouvir falar de Deus, porque Deus para ela virou inimigo.